No episódio de hoje, recebemos um convidado que é referência quando o assunto é investimento e empreendedorismo no mercado imobiliário. Léo Ribeiro, fundador da CP8 Empreendimentos, empresa especializada em imóveis de alto padrão no litoral norte de Santa Catarina e idealizador da CP8 Educação, plataforma que já formou mais de 7.000 alunos pelo Brasil. Com uma trajetória iniciada em 2013, Léo compartilhou conosco os bastidores da sua jornada como empreendedor, os desafios enfrentados no início da carreira e, principalmente, como é possível começar a investir em imóveis mesmo com poucos recursos, com estratégia, conhecimento e visão de longo prazo. Durante o bate-papo, ele também falou sobre as principais tendências do setor, deu dicas valiosas para quem quer se destacar nesse mercado e reforçou a importância de estar sempre atualizado para tomar decisões mais inteligentes. Se você tem interesse no mundo dos investimentos ou sonha em empreender no setor imobiliário, essa conversa é para você. Aperte o play e inspire-se com essa história de sucesso. Léo, vou te fazer uma pergunta que com certeza você já respondeu várias vezes. É possível começar a empreender no mercado imobiliário, construir sem ter muito recurso, sem ter muito dinheiro? A gente sabe que sem ter dinheiro nenhum não tem como, né? Sim. Mas é possível sem ter muita grana? Olha, eu comecei, não só tendo pouca grana, mas eu comecei com 5.000 emprestado. Então é possível sim. Da mesma forma que uma grande incorporadora hoje traz parceiros para aquisição de terreno, para cobrir Claro. exposição de caixa, para vender apartamentos na planta. Em 2018 eu estava na transição da corretagem para engenharia civil, tinha recém me formado em engenharia civil em 2017, e sem muita grana, sem padrinhos, sem herança, sem grandes conexões. Ó, vou ter que começar, para empreender, vou ter que começar a buscar recursos de alguém. E aí eu busquei com parceiros, com investidores, cotas de 50 mil reais. E juntei assim 1.200.000 para começar a construir a primeira casa. Então, 100% dá para começar assim, com pouco recurso ou mesmo sem recursos. Basta, não vou nem dizer que basta ter networking, porque se você tem uma boa proposta, um bom produto, as pessoas vão aparecendo, né? E muita gente às vezes quer começar a empreender já ganhando dinheiro, já rasgando de ganhar. E nessa primeira casa, por exemplo, eu fiquei com 20% do lucro dela. E os investidores ficaram com 80%. Em termos de retorno anual sobre o investimento que eles tiraram do bolso, deu 37% líquido para eles. Ou seja, no próximo momento que você chegou para fazer uma nova oferta de captação, Facilitou muito mais. eles já queriam. E você falou uma coisa que é interessante, né? Às vezes a pessoa acha que só precisa ter network, mas Sim. se você tem network, conhecimento, mas se você não tem um bom produto, É, que é uma estratégia, né? Que é o conhecimento, né? sim, Talvez você até consiga vender na primeira vez, né, Léo? sim. Mas aí provavelmente você teria vendido uma única vez, Uma única criado esse grupo ali, Sim, esse grupo de cotas e sim. não entregou retorno, não entregou Não, resultado. exatamente. Assim, de nada adianta somente coragem para empreender, se a pessoa não tem responsabilidade. Porque as coisas tendem a dar errado ao longo do caminho. Claro. Tudo tende a dar errado. Agora, se a pessoa tem responsabilidade, ela vai dar um jeito de fazer a coisa acontecer e trazer o lucro, seja o que for, para todo mundo. E aí se uniu coragem com responsabilidade, com pessoa honesta, os negócios prosperam. Né? E isso que você falou, uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Quando você fala assim, honestidade, coragem, às vezes as pessoas acham que quem tá do outro lado da mesa quer ouvir a história mais linda e mais perfeita do mundo, né? Sim, Mas normalmente quem tá do outro lado da mesa está buscando recurso, é um investidor, ele já passou por vários aham, percalços, perrengues, e ele sabe que acontecem coisas que você não espera, né, por exemplo, a gente tá gravando o podcast hoje em Balneário Camboriú, o Léo ele empreende aqui, a gente não faz muito tempo a gente teve alagamento na cidade, sim, ventania e sim, fora a economia, sim, Selic, né. sim. Os bastidores, claro que a gente não precisa e nem deve, por exemplo, expor isso para as pessoas, ou Claro. falar nas redes sociais, os problemas, dos desafios dentro da empresa. Não tem por que falar isso aí se resolve dentro de casa, internamente, dentro da empresa, mas dizer que tem alguma empresa que não passa por isso, isso aí é uma mentira, né? Todo mundo passa, todo mundo tem desafios, todo mundo tem que correr atrás todo dia para coisa rodar os pratinhos, e aí o que diferencia
quem tem sucesso do que quem não tem é a pessoa que tem responsabilidade de bater no peito e falar assim, não, eu vou resolver, nem que eu tenha que ser no prejuízo desse negócio aqui, mas eu vou entregar o que eu prometi, eu vou fazer o combinado, e é por isso que algumas pessoas se destacam, né? Na verdade, segundo o teu ponto de segundo a tua análise, não é nem ter que fazer o extraordinário, né. Muitas vezes é entregar o que O feijão com feijão com arroz, arroz. feijãozinho com arroz. Bem feito, entregar o combinado, né. É, E isso é interessante, porque muitas vezes outro dia, a gente estava numa conversa com o João Kepler, eu gosto de conversar com ele, e a gente estava falando que às vezes as pessoas elas estão procurando inventar a roda, criar a fórmula mágica, criar aquele negócio que ninguém nunca fez, só que esse negócio não vai existir nunca, né. sim. Porque você nunca vai ter a ideia perfeita, né, e se você não coloca e tem uma outra coisa que é interessante, quando você resolveu começar lá com R$ 5.000, você falou que você pegou emprestado, né, que eu anotei aqui. Uhum. Quando você não sei se você chegou a pedir opinião para as pessoas, o que que as pessoas falavam para você? Eu acho que eu tava tão entusiasmado que a pessoa fala assim, cara, eu não vou nem falar que esse cara é louco, porque ele tá tão feliz Que com as ideias dele que eu deixa ele fantasiar, entendeu? deixa ele quebrar a cara. Deixa ele quebrar a cara, deixa, né, foi assim. E também, naquele momento, uma coisa que eu fiz foi me cercar de pouquíssimas pessoas, porque naturalmente se a gente fala pra muita gente, acaba drenando essa vontade, esse foco, essa coragem, né. Então, foi um momento da minha vida de transição de profissão também, quando me formei em engenharia, que eu me desvinculei de muitas coisas. Eu falei ali, eu fui corretor de imóveis nos meus primeiros 4 anos de mercado imobiliário, 2013 a 2017, e eu decidi, eu vou parar com a corretagem. Da mesma forma que agora, nesse exato momento, minha empresa completa 7 anos de incorporação, eu também decidi, eu vou parar com casas. Então queimar ponte sempre foi momentos de transição da minha jornada, da minha incorporadora, ou dos meus da minha vida profissional, que eu encerrei ciclos e também foi um momento de encerrar, comunicações, relacionamentos de fases diferentes. Então quando eu decidi empreender, também não dei muito ouvido a quem falasse qualquer coisa diferente, porque eu estava muito Focado, obstinado, obstinado. obstinado. Eu acho que é o Danguier, né, o Janguier Diniz que fala que obstinado ele é quase que imparável. Exatamente. Você tem um foco, né, você tem uma É. meta, você só para a hora que você chegou lá. Eu penso, Éder, que a diferença de quem dá certo na vida de quem não dá, e o dar certo Relativo? é relativo a cada um, Claro. não existe um padrão, mas é quem torna aquela opção a única, né? É aquela, ou melhor até, é transformar o prazer, a aspiração, aquele desejo de fazer a coisa acontecer. Se é desejo, é muito fraco. Mas quando se torna uma dor por não realizar aquilo, a dor é mais forte, quando a dor é mais forte por não realizar do que o desejo, simplesmente a aspiração, aí a coisa acontece. No meu caso, naquela época, quando eu terminei a faculdade, eu financei ela pelo FIES, minha família morava na roça, moram ainda, Certo. agora eles permitiram que eu construísse a casa deles na cidade, estou construindo para os meus pais, mas senão eles moram ainda no sítio. Eu morei no sítio até os 14 anos de idade, e quando eu terminei a faculdade, eu não foi uma época da engenharia que não tinha muitas perspectivas, então eu estava entre, ou eu empreendo e faço dar certo, ou eu volto morar lá na roça e tirar leite de vaca. Acho que essa segunda opção não é muito interessante. Aí tu não tinha escolha, né, Exatamente. não tinha o famoso plano B, né. Não existia plano B. Porque quando a gente tem um plano B, né, fica muito fácil, né, de: Ah, "Ah, é não deu fácil, é certo, mas fácil. o A, vou É, pegar o B". o plano B era fazer o A dar certo, e então, por isso, de começar com o que tinha. Comecei com R$ 5.000 emprestados, peguei R$ 5.000 da minha namorada, minha esposa hoje. Ela foi minha primeira investidora, da Show. cota de 50.000, que ela trabalhava numa multinacional. Aí entra um outro ponto, muito além da questão financeira, de pegar 5.000 emprestado, para um homem, é quebrar um orgulho absurdo de pedir dinheiro para namorada.
Total. E era namorada, não era nem esposa. Nem esposa, exatamente. E pedir dinheiro é se submeter a uma situação ultra humilhante pra grande parte dos homens, né? Só que, mais uma vez, a dor de não dar certo na vida, de fracassar, era bem maior Do que do que essa. a dor da vergonha. Do que o orgulho, né? Exatamente. Então, Porque, na assim, verdade, a gente precisa quebrar o orgulho, né? quebrar o O orgulho. orgulho é uma Exato. coisa cruel. Exatamente. E peguei 5 mil reais dela, meu antigo sócio entrou com 5 mil também, então com esses 10 mil reais a gente deu de entrada num sinal de negócio de um terreno de 430 mil. Sinal, 10 mil reais. E a gente tinha 90 dias para dar uma entrada para dar realmente a entrada de 100 mil reais no terreno. Entendi. Nesses 90 dias, fomos correr atrás de projeto arquitetônico, de buscar investidores, de estruturar o negócio para realmente fazer o pagamento, iniciar obras e assim por diante. Ou seja, você que está nos acompanhando, né, e tem vontade de empreender, vocês perceberam que o Léo não se colocou numa situação tranquila, né? Ele deu um sinal de 10 mil reais, se eu entendi bem, É. que uma parte era do sócio, a outra parte era da namorada, né, Aham. que é sua esposa atualmente, e tinha mais 80 para fazer o pagamento em 90 dias. Ou Isso. seja, não tinha muito tempo, Não. né, para ficar esperando, para ficar pensando, para ficar se Não. lamentando, né? Não. Era realmente fazer ou fazer, né? E daí depois, quando a gente deu realmente um valor maior de entrada, aí, eu acho que, salvo engano, foi 100 mil reais 90 dias depois. Aí meu sócio falou assim: agora não tem mais o que fazer, agora não tem mais volta. Agora, Porque daí 10 mil, ok, né? ok, Cada um aceita seus 5 mil reais. de perda. Exatamente, segue a vida, mas depois de 100 mil reais eles já eram de investidores. E assim a gente foi captando gradativamente conforme o progresso do projeto. E como é que você fez para buscar essa primeira captação de recursos? Porque você falou que você foi corretor, então Sim. você sabia, na corretagem provavelmente você aprendeu a vender. Sim, eu realmente não me considero até hoje um bom vendedor. Eu tenho na minha equipe pessoas que eu admiro com vendas. Eu vejo pessoas que vendem bem, eu vejo, por exemplo, pessoas na internet, ou pegar o João Adib, que eu acho Certo, incrível certo. como a desenvoltura dele em desenvolver uma linha de raciocínio, mas realmente para mim foi assim muito mais a necessidade do que técnica de vendas. O que eu fiz naquele momento? Como eu queria fazer um grupo de investimento, eu pensei, eu vou me espelhar em um fundo de investimento imobiliário. Certo. Então eu baixei um relatório de um fundo de investimento e eu transformei aquele relatório de investimento, que era de um shopping ou de um grande empreendimento, seja o que for na época, num relatório de investimento para investir numa casa. Então eu trouxe todos os dados de mercado, por que investir em Balneário Camboriú, por que investir na construção de uma casa de alto padrão para venda, naquele condomínio fechado, naquele lote, daquele projeto arquitetônico. Transformei isso num relatório de 62 páginas. Você fez um bom projeto. 62 páginas, realmente não é brincadeira, 62 páginas de relatório. Coloquei embaixo do braço, imprimi, peguei meu Onix e cortei o chão aí, fui pro oeste catarinense, para onde eu tinha contato de pessoas para que buscar tivessem investidores. 50 mil reais, por exemplo. E foi assim, 50 mil, 50 mil, 50 mil. O meu sócio também buscou também, praticamente metade, a gente levantou esse recurso durante o período. E vejam vocês que o Léo, ele fez algo que é bastante importante, né? Porque você tinha um projeto, né? Uhum. Quando você levou aquilo, você só não tinha uma ideia, né? Você Não. não tinha só algo Não, na minha cabeça, porque eu vou falar para alguém É. e a pessoa não. exato. Ela não vai ter Não. confiança e credibilidade em investir. Você pegou dados, você se baseou Sim. num estudo. Então, sabe aquela frase que com certeza você que está nos acompanhando, você já ouviu, que o conhecimento vale às vezes mais do que dinheiro? Com certeza. Porque se você de repente tivesse 200, 500 mil, ia faltar mais 700, porque acho que você captou Exatamente, 1 milhão exatamente, e 200 no 200, final exato. das contas, né? Exatamente. O ter 500 mil é menos, tem menos valor Do que do que ter o ter, conhecimento. de saber fazer um Exato. projeto que talvez a Sim. faculdade de engenharia ou que Sim. você estudou Sim. te gerou essa possibilidade, né? Foram somatórios de coisas, né? A corretagem foi uma grande Claro, escola. claro. A engenharia foi, então, unindo corretagem com engenharia, dá um incorporador, né? Transforma Porque você tem o comercial o com o técnico, né? exatamente. Com o número. Exatamente. E aí tem que
Aí é juntar as coisas e realmente estudar muito o mercado. Então, uma coisa que eu tenho certeza é que por mais que eu não tinha resultado, as pessoas viram em mim seriedade e falaram assim: eu acho que esse cara sabe o que tá fazendo. Ele não é tipo assim, ó, tem uma grande ideia É. aqui, mas fumaça, sabe? Tava lá Não, materializado, exato, 62 páginas. exatamente, tinha clareza do que tava fazendo. Que tava escrito. E eu dei a devida importância, vê, 62 páginas para uma casa, né? Tem gente que faz. Hoje, provavelmente, você faz negócios bem maiores do que esses num guardanapo, mas é pra Isso. você construir um repertório. São anos aí São anos, de né? E empresas, né? você também, e uma credibilidade, né? Mas quando a gente Exato. tá começando, Não. com certeza. É. E isso que você tá falando é importante, porque às vezes as pessoas elas comentam, e aí já percebeu assim, depois do podcast: "Ah, poxa, mas, hoje é fácil para o Léo", mas naquele momento ele estava talvez na mesma condição que você está hoje. Uhum. Só que, como ele falou, não tinha o plano B, né, era o plano A ou o plano A, e aí criou uma estratégia, né. Sim, Você sabia onde é que você queria chegar, que era mudar de vida, na sim, verdade, esse sim, era o sim. seu objetivo. Exatamente. E aí, pô, pra eu mudar, eu vou começar a construir a primeira casa, Uhum, e aí você criou preciso de grana para isso. uhum. Você criou um plano de investidores, baseou-se num fundo imobiliário para conseguir isso, sensacional. Para que a gente possa ter sempre o podcast e ter dicas valiosas como essa, porque tenho certeza que quem está nos acompanhando, e se isso inspirar uma pessoa, já valeu Já valeu o nosso tempo aqui. muito, exatamente. E para que a gente possa ter o programa, a gente tem os nossos patrocinadores. E o que a gente considera sempre mais importante, eu criei um nome que eu chamo de patrocinador cultural, porque o podcast A Casa é Sua, ele surgiu para trazer conhecimento na prática de verdade de pessoas que fazem no dia a dia. Uhum. A gente já trouxe aqui, você hoje, a gente até comentava nos bastidores, você é a pessoa de número 80, o profissional. Então, Uhum. pô, agradecer a todos os outros e principalmente a você, porque o Uhum. mais importante é o nosso patrocinador cultural, ou seja, a pessoa que traz conteúdo e conhecimento. Uhum. Porque se não fosse o Léo, não teríamos conteúdo e conhecimento hoje, então não teria o porquê ter o podcast A Casa é Sua, já que o negócio dele é ter conhecimento. E como eu sei também que o tempo é o bem mais valioso que a gente tem, essa 1 hora que a gente vai passar conversando aqui, ela não vai voltar mais. Uhum. Ela vai ficar lá no YouTube, num vídeo que vai servir para muitas pessoas, daqui 2, 5, 10, X anos a gente vai poder ver, mas com certeza nem o Léo, nem o Éder vão conseguir recuperar essa 1 hora. Com certeza. Então por isso, te agradecer muito aí pelo teu Obrigado. tempo, a nossa audiência vai ficar muito feliz, também com relação a isso, e também a gente vai agradecer os nossos outros 2 patrocinadores. Um é a Carol Group, que você que já nos acompanha, você já conhece. A Carol Group são as 4 empresas, né, Carol Cortinas, Carol Decor, Carol Imóveis e Carol Reveste. A gente vai deixar o contato deles, como vamos deixar também do Léo, né, da incorporadora do Léo, é CP8. CP8. Exatamente. E a gente vai deixar o contato da Carol Group e também da Inovacom, que é a contabilidade, né? Inclusive eles fazem a contabilidade da nossa empresa, né? E a gente agradece bastante a Carol Group, que como a gente conversava, né? Nossa sala de podcast, nós gravamos em 3 endereços e são sempre salas de endereços da Carol Group ou de uma das empresas, né. Hoje a gente está falando em Balneário Camboriú, a gente também grava o podcast em São Paulo, né, em Floripa, em Florianópolis, na grande Florianópolis. Então muito obrigado aos patrocinadores e principalmente a você. Uhum. E uma pergunta, só que como a gente não está aqui, né, para falar de patrocinador, por que tu escolheu o mercado imobiliário para empreender? Foi porque você veio da engenharia? Foi porque você veio da corretagem ou teve alguma outra razão? Eu poderia contar uma história bonita, mas na verdade foi por pura conveniência do momento. As coisas só foram acontecendo. Eu fui para engenharia civil, eu queria fazer economia assim como você. Gosto muito dessa área. Queria relações internacionais, depois economia, depois. Certo. Aí eu fiquei sabendo que o engenheiro civil ganhava 7 mil por mês se fosse engenheiro de estradas. Esse foi o Entendi. canto da sereia que me fez ir para engenharia. Isso te fez escolher engenharia, Esse foi, o olha só. salário. O salário. Isso eu tinha 16 para 17 anos de idade. Falei assim, poxa, 7 mil reais por mês, legal. Isso lá é 2008, 2009, por aí assim. Então foi a decisão de ir para engenharia. Nunca gostei de obra,
não é a minha paixão estar no dia a dia do canteiro de obras, estive por alguns anos, mas o meu negócio é fazer negócio, o meu negócio é fazer investimento, é fazer conta, é fazer o negócio de investimento atrelado a um ativo imobiliário, né? Porque traz a segurança, o ativo imobiliário traz a segurança. Quando eu vim para Balneário Camboriú em 2013, a minha transferência de faculdade não deu certo. Fui trabalhar de corretor de imóveis, como corretor de imóveis, para ter contato com o mercado e também conhecer incorporadores, conhecer o mercado no geral. Entendi para onde que o dinheiro corria. Não era para engenharia, não era para corretagem, mas sim para incorporação. E assim fui empreender através da incorporação imobiliária. E hoje, racionalizando, eu vejo muitos benefícios por ter escolhido isso. Primeiro que é um mercado extremamente conservador, tradicional e perene. A construção civil, no geral, é um mercado perene, porque a gente está tratando de algo básico da sociedade, que é moradia. A pessoa precisa ter onde morar. E depois de ela precisar, ela quer morar melhor. E ela vai melhorando, e vai melhorando. Então, algumas pessoas falam, ou têm receio que daqui a alguns anos, 17 anos para ser mais específico, que a nossa população no Brasil começa a cair, as pessoas vão deixar de comprar imóveis. Como se elas deixassem de desejar coisas melhores da vida delas. Elas podem comprar a casa delas pelo segmento popular, pelo Minha Casa Minha Vida, mas 5 anos depois, esse operário de uma empresa, ele se tornou supervisor, ou se tornou até um gerente, e ele está prosperando, ele está ganhando mais dinheiro. Claro. Ele quer dar um conforto melhor para sua família. Ele vai para um imóvel de médio padrão. E talvez lá com seus 45, 50 anos, ele quer ir para um imóvel de alto padrão, ele vai querer evoluir ainda mais. Então todos os caminhos correm para imóveis de alto padrão, de luxo, cada vez melhores. Que é o desejo, né? Que é o desejo. E você falou uma coisa interessante, que é o mercado perene, porque se a gente for pensar antes de Cristo, as pessoas já tinham suas moradias. Exatamente. Não tinha internet, não tinha nada disso. Desde a caverna, né? Exatamente, mas já tinha lá a sua moradia. Exatamente. Há 100 anos atrás, as pessoas tinham sua moradia. Exato. Então comida e moradia são coisas perenes, são coisas que vão sendo evoluídas. A construção civil, o mercado imobiliário como um todo é um mercado perene. Por exemplo, a inteligência artificial é algo que vem para somar e não para extinguir. Isso nos dá paz, porque a gente só tem que fazer o que nós temos, o nosso dia a dia, feijão com arroz, não tem que reinventar o modelo de negócio, porque vem a inteligência artificial, disruptou o nosso mercado e agora as pessoas não precisam mais ter onde morar. Não vai acontecer. É verdade, elas precisam ter onde morar e a inteligência artificial não vai conseguir fazer um prédio, uma casa. Não. E mesmo se conseguir fazer coisas mais braçais, ainda assim vai ter que ter um empreendedor, um empresário por trás para fazer esse negócio se ganhar vida, né? Para fazer o negócio girar, né? Exatamente. Precisa ter lucro, né? Exato. Precisa. E justamente por conta disso, é um mercado que me deixa particularmente muito confortável em dedicar a minha vida, né? Porque eu vejo perenidade. Ao menos eu vejo por muitos anos previsibilidade de um mercado crescente e sólido, né? Você até falou que você gostaria de estudar economia e eu também. Os negócios eles são voltados para a construção civil, justamente porque é uma análise muito parecida com a sua, porque eu não vejo como daqui a 10, 20, 50 anos a pessoa não vai morar e não vai precisar ter um lugar preparado para que ela possa morar. Exato. Não vejo outra forma disso ocorrer. E cada vez ela vai buscar coisas melhores, né? Claro. Eu não sei como que foi sua origem, a minha foi super simples, lá na roça ainda, meus pais moram na mesma casa que eu nasci. A casa de madeira, lá faz frio mesmo, 1.200 metros de altitude, então quando é inverno é 0 grau, 1 negativo às vezes. E o banheiro ele é na área de casa, então tem uma área externa, coberta, Sim. e o banheiro fica do lado de fora. Então se tu quer ir no banheiro, pega frio. Você tem que pegar uma resfriadinha 1 da manhã para ir lá fazer um pipi. Entendi. E, poxa,
hoje, quanto mais pessoas têm casas nesse nível, cada vez tem. Hoje é normal uma pessoa ter uma casa de alvenaria, um banheiro bom, uma água quente, água encanada e tudo mais. Hoje, uma pessoa que compra um imóvel popular de 200, 300 mil reais, vive num imóvel melhor do que viveu Salomão, do Certo. que viveu um presidente dos Estados Unidos há séculos atrás. Claro. Tem mais infraestrutura, maior qualidade, tem Tem ar-condicionado, muito mais conforto, exatamente, tem exatamente. o ventilador. Tem um ventilador. É. Perfeito. Então, cada vez mais nós temos móveis melhores, as pessoas vão tendo aspiração de um imóvel melhor, né? E cada vez esse mercado cresce mais. Ele não é um mercado que está diminuindo, ele está crescendo cada vez mais, né? E ele gera bastante oportunidades, né? Muito. Porque se o Léo tá incorporando, tá gerando vários outros prestadores de serviços e stakeholders e várias empresas que fazem negócios, né? Por exemplo, os nossos negócios, eles são negócios que fazem negócio com construtoras, incorporadoras, e existem vários, né? E você já parou para pensar sobre isso? Que além de estar prosperando, você também está fazendo com que gere prosperidade para a vida de outras pessoas? Com certeza, né? Desde a pessoa que vai construir, desde, não sei, eu sou engenheiro, não sei se provavelmente não é você que faz o projeto, desde o arquiteto, desde a pessoa que vai pintar, enfim, vários, né? Sim, sim. É uma sequência de prosperidade que se cria de forma absurda. Inclusive, eu penso muito sobre o que que é ambição, o que que é ganância. É, Quando um empresário como você, por exemplo, tem 4 empresas, pega o lucro da empresa e reinveste no crescimento dela, você não está usufruindo desse lucro. Você não está tomando um bom vinho, ou morando melhor, ou fazendo uma viagem. Você está, na verdade, reinvestindo no seu negócio, que vai gerar mais empregos diretos. Os teus gerentes vão se tornar diretores, os diretores vão abrir a própria empresa e você vai ter um colega aí no mercado que foi formado dentro da sua empresa, ele está prosperando mais. exato. Uma pessoa que começou lá como estagiário está crescendo também, vai ter mais fornecedores ganhando mais, porque você está reinvestindo. Então você está prosperando, mas você não está usufruindo. Logo, você tem ambição, mas não tem ganância. Ganância é, por exemplo, aquele empresário, pode ser um servidor público, pode ser um colaborador de uma empresa, que chegou numa determinada idade e falou: 60 anos de idade, super energia, conhecimento para fazer coisas ainda maiores. Fala assim: deu, eu já fiz minha parte, agora eu vou fazer nada daqui para frente, tenho meu dinheiro pro resto da vida e o resto que se dane. Quem que é mais ganancioso? Essa pessoa. Porque ela tá pensando única e exclusivamente no umbigo dela. Que é ao você reinvestir, você não tá usufruindo desse dinheiro. Então você é uma pessoa ambiciosa, você tá fazendo os negócios crescer e possivelmente você vai passar para os seus filhos, vai passar para os seus netos, vai doar, seja o que for, mas vai viver o resto da vida e não vai usufruir daquele dinheiro. E esse é o objetivo mesmo da nossa vida. O objetivo não é só usufruir, é pegar uma casquinha daquilo, Sim. 1%, 5%, 10% e o resto reinvestir, porque ao reinvestir a gente está prosperando a vida das outras pessoas, Faz né? com que as outras pessoas, né, possam ter condições melhores, né? Com certeza. E isso é uma coisa interessante, né? E você falou uma coisa que é bacana, eu sou economista, né? Sou do mercado financeiro e uma coisa que eu sempre analiso é que se você é somente rentista, vez de juros, imagina que todo mundo virasse rentista. O que que ocorreria? É. Nada. Nada. Ou seja, o dinheiro e as coisas não virar nada, porque precisa ter produção, precisa gerar riqueza, né? Exatamente. Não viver de renda, de Sim. juros, né? Sim, sim. E claro que é uma coisa bacana, porque de repente, pô, seu sonho é, não quero fazer mais nada, quero viajar, quero aproveitar. E às vezes você me fez uma reflexão interessante.
Não faz muito tempo eu ainda ouvi uma pessoa próxima a mim, ela falou: "Poxa, Éder, você estava super tranquilo, aí você abriu mais esse negócio, você vai expandiu para São Paulo, agora você já vai pelo Brasil inteiro, quantas pessoas". Aí eu olhei para ele assim, e eu falei: "Olha, você sabe que essa ideia de querer aproveitar, ela ela não é ruim, ela é boa. Ela talvez me brilha um pouco os olhos, mas o poder fazer algo grande que Construir, né? movimente, ela chega a arrepiar os pelos, É, só brilhar os olhos, entendeu? exato. Então, por isso que eu faço. E todo empresário, todo empreendedor, a gente corre riscos, né? E dá pra fazer os 2, né? Com Dá pra certeza. aproveitar, dá pra curtir a família, dá pra manter a saúde e dá pra trabalhar também, dá pra produzir, dá pra gerar emprego, dá pra se desenvolver, dá Dá pra pra fazer fazer simultâneo. sem dúvida. E, por exemplo, sobre uma coisa que é interessante na construção civil, que o senso comum, talvez quem não conheça ela a fundo, ele ouve falar: "Ah, pô, tem como investir na construção civil. Ah, quem investe em terra não erra. Ah, qualquer coisa que você vai fazer na construção civil, qualquer investimento vai ser bom". Normalmente é bom, mas tem como escolher melhores investimentos, ele tem um retorno melhor, Hum, ou não tem como? com certeza. Eh, o mais básico, o mais simples, o feijão com arroz, que dá certo pra qualquer um no longo prazo, longo eu digo 10 anos mais, é terra. Se tem uma coisa que a pessoa que não tem um conhecimento nenhum no mercado imobiliário, ela deve fazer, se ela está buscando a aposentadoria dela, se ela está buscando multiplicação de patrimônio, seja o que for, é investir em terra. Mas não é investir em terra em regiões que a população está saindo de lá, né? Sim, Mas sim em regiões que têm tendência de crescimento. Nessa região não vai ter investimento melhor em termos de multiplicação, em termos de simplicidade, também segurança, porque terra não tem nada em cima que possa ser perdido, e facilidade, simplicidade de entender também o investimento. Então de fato é um investimento mais eficiente, mais simples que se pode fazer. Agora, a partir do momento, você é economista, sabe muito bem que a pessoa sabe como utilizar da alavancagem financeira para produzir mais riqueza, aí tem uma série de alternativas, porque como a gente estava conversando no café antes, mais importante do que retorno sobre investimento é a taxa interna de retorno, né? com certeza. Ou também tem outro indicador, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Você pode comprar, por exemplo, um imóvel na planta de R$ 1 milhão e pagar à vista ele, e aí, sei lá, vender por um valor que te dê R$ 300 mil de lucro, ou seja, ter 30% de retorno sobre investimento, Certo. mas você pode realizar essa mesma aquisição tirando R$ 300 mil do seu bolso, 400 mil, quem sabe, e tendo um retorno aí 30, ou aliás, 80, 100% sobre o dinheiro que saiu do bolso. Aí a tua tia, né, ela vai Aí ela vai pra lua, vai para cima, né, ela vai pra lua. com certeza. E para quem é leigo, às vezes, que está nos acompanhando, tem como estudar, tem como aprender sobre isso? Que dica que você dá? "Pô, eu tenho vontade de investir no mercado imobiliário, mas tenho medo. Ah, será que se eu comprar um apartamento na planta", você que já foi corretor também, "será que vão me entregar, não vão? Eu vou participar de uma cota, vou investir", igual quando o Léo começou, e você até falou que no teu primeiro foi 30 e poucos por cento, é isso? 37% Ao ano? ao ano. É sensacional isso, Sim, entendeu? Como é que a pessoa faz para procurar bons investimentos e com menor risco? Sempre há o risco, né, sim, não tem como, jamais um economista vai falar que qualquer negócio não tem risco, né, sim. sempre há um risco, ele é É. calculado. Como é que faz para procurar uma melhor relação entre um retorno e minimizar o risco? Olha, pra responder de forma cirúrgica isso é buscar uma pessoa séria, uma pessoa honesta. Lá na ponta, quem tá operando o teu dinheiro lá na ponta, tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa séria. Se ela tem um grande know-how ou não, é secundário em relação à seriedade dela. Que a gente já viu pessoas muito grandes, não saber lidar com a situação, ou não Claro. conseguir dar a volta. Se a pessoa é séria, ela vai fazer o negócio acontecer independente do que surgir pela frente. Esse é o primeiro ponto, porque oportunidades boas no mercado imobiliário tem a rodo. A questão é quem que tá assumindo a bronca do outro lado para entregar aquilo.
E em se tratando especificamente de um mercado sobre imóveis na planta, que é um mercado tradicional de investimento, nem sempre investir com a maior incorporadora é o mais eficiente, porque geralmente a maior incorporadora já tem uma rede de investidores muito grande, eh já tem as pessoas mais próximas que investem consistentemente com ela, e quando o produto chega para o mercado, ele já chega no varejo, a preço já onde a incorporadora vai realizar o lucro dela, né. Então, buscar uma incorporadora, menor, que está ingressando no mercado ou que está num porte médio, pequeno, médio, é onde vai ter melhores oportunidades para investir num processo mais inicial de amadurecimento do empreendimento, por exemplo, né. E isso que você falou é uma coisa interessante, né, porque normalmente as pessoas pensam: "Ah, vou comprar com a maior ou a melhor, a que entrega mais obras", né. Normalmente a margem nesse negócio ela tende a não ser o maior, né, porque, como você mesmo disse, ela já tem normalmente uma rede de investidores que fazem aportes maiores que provavelmente vão receber a oportunidade Antes. antes de você. Exatamente, exatamente. E justamente por isso que, se encontram oportunidades, boas oportunidades de ingressar junto com o incorporador, na aquisição de um terreno, por exemplo, um terreno estratégico, uma região bem posicionado, só que geralmente tem um aporte Claro, considerável, claro. e esse incorporador ele já está com o patrimônio dele, o recurso dele já alocado em outras obras, então vai trazer parceiros para adquirir. Essa é definitivamente a etapa que mais tem rentabilidade, mais valorização para o investidor, que é entrar junto com a incorporadora na aquisição do terreno. É onde consegue, encontrar oportunidades aí para ter um retorno sobre investimento, usando esse indicador que é mais comum no mercado, Sim. de de 200, 300% no ciclo do empreendimento, desde a compra do terreno até a completa liquidez lá na frente dos ativos. Então, para encontrar essas oportunidades é buscar primeiro incorporadoras, um pouco menores e um bom corretor de imóveis, né. Bons corretores existem, não é tão raro de encontrar, e possivelmente eles têm essas oportunidades. E aí uma coisa que é interessante, porque às vezes a pessoa ela pensa que ela vai conseguir que ela vai ter acesso sozinha, né, e às vezes se ela buscar profissionais, como você falou, buscar um bom corretor de imóveis, essa pessoa consegue te linkar as oportunidades, né. Com certeza. Ele imagina, um bom corretor de imóveis, ele está o dia todo buscando oportunidades, o dia todo estudando o mercado, o dia todo falando com outros corretores, com incorporadores, o dia todo prospectando. Quem tem mais inteligência de mercado? O investidor que está lá no seu negócio em outro mercado, ou esse corretor de imóveis, Que né? tá em loco É, 24 horas por dia respirando, né. exato, exatamente. E aí você falou uma coisa que eu acho que é interessante sobre a seriedade, né. Que é aquela pessoa, que é aquele profissional que vai te passar a verdade sobre o Sim, mercado, né. sim, exato, exatamente. Bom, eu atuei como corretor de imóveis durante 4 anos, conheci muitas pessoas boas, conheci como qualquer outra profissão também pessoas não tão boas, mas é onde, existem oportunidades que surgem no mercado através de corretores que talvez não conseguiria se fosse buscar por conta própria, né. Às vezes a pessoa está um pouco apegada em economizar aí 5%, quando que isso Não é aí que ela vai deixar de ganhar 5, né, ela vai ganhar 20, 30, 50, 100 e todo mundo precisa ganhar, né. exato, exatamente. E uma coisa interessante, né, quando todo o ecossistema ganha, né, geram outros e outros e Exato, outros negócios. exatamente. Eu particularmente prefiro inclusive, vender os empreendimentos da CP8 através de corretor de imóveis, do que diretamente, né. Valorizo muito, fui corretor de imóveis, então eu valorizo esses profissionais, eu vejo o quanto os bons profissionais fazem por merecer os honorários que eles ganham, bom, se a gente olhar para mercados mais evoluídos como os Estados Unidos, corretor de imóveis é proporcional a um advogado, né, cada parte tem o seu, e é por isso que o mercado também é organizado, né. Claro. E uma outra coisa que
a construção civil, ela tem os investimentos. Quais você acredita que são os principais desafios para quem quer começar na construção civil, para quem investe na construção civil? O que você acredita que são as barreiras, os desafios? O que você precisa tomar cuidado nesse mercado? Olha, o principal desafio é o tempo, né? Tanto o investidor quanto um aspirante empreendedor, ele quer ter esse retorno rápido. E se a gente olhar para qualquer negócio bem-sucedido, para qualquer investimento bem-sucedido, para qualquer relacionamento bem-sucedido, a gente vê um padrão. A gente vê mais de 10 anos ali, sendo empregados com esforços consistentes na mesma coisa para fazer aquilo lá dar certo. Como um vinho de guarda, né? Um bom vinho, conforme o tempo ele vai ficando cada vez melhor. Relacionamento é assim, bons relacionamentos, amizades, sociedades, parcerias. E da mesma forma é a construção civil, falando especificamente de incorporação imobiliária. Nós estamos, a CP8 em junho completa 7 anos. 7 anos construindo empreendimentos para venda aqui em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Então a gente ainda tem mais alguns anos pela frente que eu vejo o quanto a gente está dentro de 3 anos consolidando a empresa. E 10 anos. Ou seja, super novo para o nosso mercado da construção civil. Novo, sim. E o maior desafio, então, é a pessoa que está querendo investir ou que está querendo empreender, é ela ter clareza de que tem que dar tempo ao tempo, de que não vai ser de uma hora para outra, de que vai sim levar anos, de que vai ter aprendizado com o próprio dinheiro, ou seja, perdas, Normal, é impossível erros. você só ganhar, né? Exatamente. Na verdade, a gente só aprende no erro, né? Na dor, né? Exato. Nunca mais esquece. Esse é o melhor dos professores. Claro que é muito importante a gente aprender com o erro dos outros, mas o erro que a gente sente na pele é um erro que não se repete mais, e eles são importantes para nos preparar para quando chegar lá na frente, crescer mais ainda, não cometer aquele erro, porque lá na frente para cair do cavalo, daí o tombo é maior, né? E tem uma pergunta que eu quero te fazer, Léo, que é bem interessante, porque você começou na construção civil e você começou também no digital, né? Porque hoje em dia na internet, e, por favor, eu não tô aqui para criticar e muito menos julgar qualquer coisa. Aparece muito aquele negócio de que, fique milionário, um dia, uma semana, um mês, um ano, ganhe dinheiro como se fosse muito fácil, eu te ensino e é impossível. E você falou uma coisa que é importante, que você planta lá, você rega e leva um tempo até a árvore crescer e realmente dar frutos, né? Como é que você vê isso? Que cada vez que a gente abre o celular, por exemplo, a gente entra no Instagram, alguma mídia social, a gente é bombardeado com muitas informações, né? E muitas vezes, cada vez mais as pessoas têm menos paciência de passar o processo. É igual você entra numa dieta, você começa a dieta hoje, você não vai amanhã estar no resultado que você quer. Você começa a fazer exercício físico, não é amanhã que você vai estar no resultado. Você é um campeão mundial de natação, qualquer coisa, ele não treina hoje, amanhã ele vai lá e vira campeão mundial, recordista, olímpico. Como é que você vê, que dica que você dá para as pessoas que às vezes estão na dúvida? Porque eu percebo que cada vez mais elas olham, ao invés de elas olharem o seu progresso, quanto que elas estão evoluindo, elas querem se comparar com outro ou com outra pessoa que às vezes já está muito mais tempo no processo, ou nem sempre está passando a verdade, né? Não está mostrando a verdade dos fatos, né? Como é que você analisa isso? A rede social, ela é feita pra gente mostrar os bons momentos. Ela não é feita pra gente mostrar, olha só, pô, alagou a minha indústria aqui, minha esposa tá de TPM, não sei o quê, Claro. exato, tá brava comigo. Não faz nem sentido ir lá pras redes sociais pra chorar, resmungar, reclamar. A rede social ela é feita para mostrar bons momentos, ou mostrar o lado bonito do que a gente quer mostrar. O problema está quando a gente olha para a rede social de uma pessoa e acha que aquilo é a média da vida dela.
E não, a gente sabe que a nossa foto de perfil é a nossa melhor foto possível. A pessoa ao vivo é dali para baixo, ela não vai ser melhor. Muitas vezes ainda, né, Lucimar, com vários editores de imagem, né? Exatamente, exatamente. É o melhor ângulo, com a melhor iluminação, é assim, ó, quando tudo deu certo, é aquilo ali. Então, a rede social que a gente está vendo é a melhor versão da pessoa. Minutos antes pode ter sido um momento péssimo, ou depois a gente não vai saber disso aí. E esse é ter a sensibilidade de que, beleza, aquela pessoa também tem seus desafios, a gente também tem os seus desafios, e se a gente colocar todos os problemas daquela pessoa e os nossos numa bacia aqui na frente, e a gente poder escolher se a gente quer pegar os dela ou os nossos, eu acho que geralmente as pessoas preferem segurar os próprios problemas e lidar com isso, que a gente já sabe lidar com os nossos próprios, né? Já conhece os desafios que tem, né? Exatamente, já sabe também como solucionar eles, como resolver. A rede social ela é incrível, ela nos proporciona chegar até aqui, a gente está conversando porque a gente se Exatamente. conectou através do Instagram. Certo. Eu conheci muitos investidores, estive em muitos eventos, criei eventos, ensinei mais de 7.000 pessoas a ingressar na incorporação imobiliária, tudo através da internet. Então é uma faca de dois legumes, né? A faca de dois gumes. Tem como usar ela para prospectar cliente, para fechar negócios, para abrir negócios, tudo, mas também tem como olhar ali e se comparar e achar que tá todo mundo prosperando, tá todo mundo magro, tá todo mundo rico, tá todo mundo bonito, e só aquela pessoa que não tá, e a verdade é que não, né? A verdade, ela é bem diferente daquilo, né? Isso que você falou é uma coisa interessante, né? Que a rede social, você falou uma coisa que me fez pensar, e é verdade, ela é feita para pegar o melhor ângulo do melhor momento, da melhor versão, né? E a vida, o dia a dia, a vida real, ela não corre dessa forma, né? Exato. E quando você fez a escolha, porque a gente até começava que você participa do digital ainda hoje, mas você Sim. focou mais na incorporação. Esses últimos 5 anos eu fui pro digital, em maio de 2020, dia 1º de maio. Lembro como se fosse hoje, porque a pandemia recente tinha 45 dias aí estourado e tudo. As minhas obras pararam, eu falei: "Caramba, eu não posso depender somente do meu canal físico, eu preciso estar também produzindo, ganhando dinheiro pra internet", alguma coisa nesse sentido. E fui pela linha, e comecei a produzir conteúdo sobre o que eu fazia, que é construir casa para vender. E assim foram os últimos anos. Eu evoluí, os meus negócios evoluíram, eu ganhei, relevância, foi incrível, ensinei muita gente a ingressar no mercado, e hoje eu vejo que faltava conhecimento, faltava conteúdo sobre investimento imobiliário, um conteúdo mais amplo sobre o mercado imobiliário, e a partir do ano passado para cá eu decidi direcionar todos os meus esforços do digital, não para educar novos aspirantes a incorporadores, mas sim para educar principalmente pessoas que querem investir melhor no mercado imobiliário, querem se informar melhor, querem multiplicar seu patrimônio com imóveis, seja aqui no Brasil, seja fora, e é isso que eu tenho feito na internet. E isso é muito bacana, porque aí com certeza ele te abriu um público maior, né? Sim, Porque talvez nem todo mundo está disposto a a construir, né? empreender, né? A empreender e a construir. Muitas pessoas, às vezes ela tem já o seu negócio, mas elas têm um valor que elas querem investir em outros negócios, né, porque tem aquela frase célebre que é atribuída a economistas, né, "Não coloque todos os ovos numa única cesta", né. Exatamente. Acho que essa faz muito com que haja a diversificação em investimentos, né. Uhum, com certeza, com certeza. E a internet é uma fonte que as pessoas buscam para poder se manter atualizadas, para poder investir com mais eficiência no mercado imobiliário. Eu tenho muitas pessoas que me acompanham que são brasileiros que moram fora do país. E por um motivo ou por outro, eles gostam e querem continuar investindo aqui. Ganham em euro, ganham em dólar, enfim, mas querem permanecer investindo em imóveis aqui no Brasil. E vai buscar informações aonde, né? Então, acabei que direcionei toda a minha energia para construir
canal, seja no YouTube, no Instagram, para ensinar muito mais sobre formas de investir em imóveis aqui no Brasil que sejam seguros, que sejam rentáveis, sejam eficientes. E quando você faz isso, quando você ensina as pessoas, qual que é a tua sensação de ensinar as pessoas? Porque aqui o nosso canal ele é sobre empreendedorismo, a ideia é trazer pessoas que possam ensinar as pessoas e Uhum. logicamente eu já te conhecia, você que não sabe, já fui, aluno do Léo, até brinquei com ele que infelizmente não fui um aluno É. como deveria ter sido, mas qual que é a tua sensação de ensinar pessoas e tenho certeza que muitas delas viraram incorporadores, Muito, incorporam e várias vão ser investidoras e vão sim, investir nessa tua, abertura, né, mais ampla. sim. Como é que você se sente vendo o resultado disso? Cumprindo um propósito que eu tenho na minha vida. É uma sensação que me preenche. Quando eu era criança, 7 anos de idade, eu fui pra escola, 6 para 7 anos de idade, fui pra escola, e minha prima fala isso pra mim, eu não lembro disso direito, mas todo mundo queria ser, sei lá, policial, bombeiro, jogador de futebol, caminhoneiro, eu Médico, queria ver sim, alguma sensação que estava por cima das coisas, né, então eu queria ser professor. A minha visão de autoridade máxima e de algo que eu me inspirava era professor, porque eu achava incrível. E como eu morava no interior de uma certo. cidade de 4.000 habitantes, No interior de uma no cidade de interior do 4 interior, de 4.000 exatamente. isso aí é no É, interior ó, do é no interior. interior do interior, exatamente. Eu pegava o ônibus às 10 da manhã para chegar na escola, 1 e pouco da tarde e chegava às 7 da noite de volta. Eh, então eu valorizava muito, porque eu almoçava 10 da manhã, 10h30 da manhã, eu estava Claro. almoçando, então recém tinha tomado café, estava almoçando de novo, pra poder ir pra escola, eu valorizava muito isso. Na época ainda peguei um pouquinho da época sem telefone, sem internet, sem visibilidade com o mundo, a única coisa era rádio e televisão, mal e mal ainda, e quando eu tinha acesso ao conhecimento, caramba, eu achava aquilo incrível. Então, a sensação que eu tenho, nunca fui alcoólatra, mas eu imagino como deve ser para uma pessoa que foi alcoólatra, que curou, o alcoolismo e quer ajudar outras pessoas a sair do alcoolismo também. Para mim foi essa sensação. Eu não tinha conhecimento, a falta de conhecimento me limitava. Hoje, a perspectiva de onde eu vim, no máximo eu poderia ser um agricultor, nada contra quem foi, as pessoas que eu Claro, cresci junto claro. trabalham tão dignamente e honrosamente quanto eu, como qualquer outra pessoa, mas é limitado de perspectivas de vida, de experiência e tudo mais. Eu queria mais, e através do conhecimento, isso me libertou. Meu pai, agricultor, eu fui visitar uma escola quando eu tinha 14 anos de idade, uma escola em uma outra cidade, particular, custava R$ 250 por mês para estudar naquela escola. Eu voltei para casa e falei assim: "Pai, eu quero estudar lá". Ele falou sim na hora. Ele já era um senhor de idade, hoje ele tem 80 anos de idade, mas ele já era um senhor naquela época, velhinho já. Ele voltou a trabalhar na roça, voltou a produzir para ganhar dinheiro todo mês para poder pagar minha escola. E aí eu estudei, fiz o ensino médio fora, ensino técnico de informática. Com 17 anos fui bater currículo na rua, para trabalhar como técnico de informática mesmo. Uma escola chamada Microlins, uma rede grande, na época me prospectou para eu ser um aluno. Pô, o semi-exato, né, hoje ele é o É, cara que tem mais rede de franquias. eu fui professor numa escola da Microlins, foi meu primeiro trabalho como professor, e a moça estava me prospectando para eu ser um aluno, estava lá tirando lá embaixo, Sim, eu sim. entrei como potencial aluno para a coordenadora lá, saí como professor. Com 17 anos comecei a ensinar na Microlins. E através de lá eu fui professor de informática e nos últimos anos, através da internet, professor de incorporação. E, cara, ensinar é transformador. Uma pessoa às vezes não tem perspectiva na vida, ou nesses últimos anos eu atendi muitos alunos que são executivos de empresas.
na faixa dos seus 40 anos de idade, que, poxa, estão num trabalho que não gosto mais, já ganharam um dinheiro, já estão estáveis financeiramente, já têm filho, esposa, tudo, família, mas não estão mais felizes fazendo o que estão fazendo. E através do conhecimento da comunidade Domus, que foi a comunidade que eu construí nesses anos, essas pessoas encontraram um novo caminho para elas empreender e gerar renda de outro jeito. Ah, pô, a sensação é, é preencher, é um sentimento de poder retribuir tudo que eu recebi nos últimos anos, Que o sabe? universo e a sensação deve ser muito boa, né, Léo, quando você com certeza você já recebeu esse feedback: "Pô, eu construí, deu retorno, fiz uma, fiz duas", porque eu já vi sua história, Sim, né, já vi vários casos. aham. Deve ser muito bacana, né, Muito. quando você vê as coisas acontecendo na vida real É, mesmo, né. esse final de semana um aluno meu, aluno antigo, que entrou, ele é do ramo de logística, nada a ver com construção civil, nunca tinha empreendido na área, falou: "Léo, vendi minha casa", falei: "Caramba, que coisa boa, e aí, como que foi, deu bom?". "Deu bom, investi 950, recuperei esse 950 e deu mais 950 mil de lucro". Então ele dobrou de patrimônio. Se foi 2, 3 anos, pouco importa, 3 anos Sim. já seria algo bem superior, mas muito além do ganho financeiro, é o aprendizado que ele teve, é a perspectiva de um próximo projeto, ele já quer fazer outro, quer fazer maior. Pra ter talvez até uma liberdade dele mesmo Exato. financeira, geográfica, né, de Sim, trabalho. com certeza, com certeza. Então é incrível, cara, é incrível. E se você fosse a gente gosta bastante da parte final, né, a conversa quando é ótima, ela vai muito rápida. Eu sempre peço as dicas para os nossos convidados. E eu deixo para a parte final, Léo, porque eu penso que a dica que o meu convidado dá é a parte mais importante do episódio. E eu gosto de valorizar quem valorizou também, quem nos acompanhou. Por isso que eu Uhum. deixo a dica para o final. Que dica que você daria? Eu vou te pedir para a gente considerar 2 pessoas. Uma primeira é quero começar, tenho vontade de trabalhar no mercado imobiliário, seja como corretor, seja incorporando, seja como investidor, tenho vontade. E a outra é, quero começar, já invisto em outras áreas e quero começar a investir no mercado imobiliário. Que Sim. dica que você daria para essas pessoas? Vamos pensar primeiro naquela que quer trabalhar, quer Uhum. empreender no mercado imobiliário. Ó, primeiro que é um mercado, como falamos ao longo da nossa conversa aqui, é um mercado perene, é um mercado longevo. E se é um mercado que tem uma perspectiva de longo prazo, que essa pessoa entre com essa visão também. Não dá para entrar nesse mercado querendo, sair de arrancada já ficando milionário de uma hora para outra. Esse é o caminho mais curto para para ter problema, para se frustrar. Então, se é para entrar nesse mercado, seja através da corretagem, seja através da incorporação imobiliária, seja seja qual for as vertentes. Primeira coisa, sete suas expectativas no curto prazo mais baixa possível. Foca muito mais no processo, no dia a dia, do que no resultado financeiro, porque a gente tende a superestimar ganhos de curto prazo e a subestimar o que acontece no longo. Eh, eu tinha uma expectativa muito grande desde o começo de ganhar dinheiro, e não veio tanto quanto eu imaginava que viria, mas hoje tá vindo muito mais do que eu imaginei que um dia eu teria na vida. Pudesse ter. Exatamente. É, E a gente tá falando só de 7 anos dentro da exa incorporação, exato. 12 anos de mercado imobiliário. Então, mais uma vez, a regra dos 10 anos, né, é uma carreira exponencial. É uma linha exponencial. Quanto mais tempo se coloca naquilo, mais vai tendo, juros compostos, seja de conhecimento, seja de networking, seja de capital mesmo, visão de longo prazo para esse perfil. E para o investidor, eh, muito cuidado com números, megalomaníacos, retornos financeiros fora da curva. O feijãozinho com arroz ele funciona muito bem. Eh, Principalmente, o principal fator de análise não é a valorização, mas sim a liquidez. Então, tem regiões que está muito fácil de comprar um imóvel, muito fácil de investir,
Mas se tá muito fácil, isso já demonstra que a concorrência é muito grande, que tem que ficar fazendo preço, que tem que estar parcelando a perder de vista de forma muito fácil. Isso demonstra saturação de mercado. Então, quando a forma de pagamento ela é mais robusta, ela é mais difícil ou mais apertada, é justamente porque o mercado está mais maduro, está mais saudável, e o foco tem que ser sempre na liquidez, muito além da valorização. Porque é na liquidez, né, quando o investidor de verdade Realiza, né? realiza, né? Não adianta você imaginar que o seu imóvel É, vale X tabela por se tabela, o mercado. não paga. Exatamente. Exatamente, É, exatamente. isso é uma coisa assim, e eu acho que essa junção, né, entre valorização e liquidez, né, É, com certeza ela vai gerar um excelente resultado. com certeza, com E certeza. e claro que, né, Léo, não sei se você concorda comigo, nada é 100%, né. Existe uma previsibilidade, Claro, mas não existe nada que você vai falar com certeza sim. isso vai ocorrer, né. Exato, é renda variável, né, imóveis são renda variáveis. Agora, se a gente olhar a história, Ah, isso é muito legal, né. Se você pegar no e trazer, né, de trás para frente e ver a valorização que em média os imóveis, terrenos têm, eles são maior do que qualquer outro ativo financeiro. qualquer outro ativo, com a segurança, com a simplicidade de se entender, não precisa ser um economista, um engenheiro civil Não. para entender, como se faz um bom investimento imobiliário. E aí volta o poder do tempo também, né, quanto mais tempo, mais potencial de E o retorno. Brasil, ele tem bastante coisas a melhorar e bastante dificuldades, né, mas eu percebo que na questão imobiliária, nós temos nós temos uma segurança jurídica que eu considero muito melhor do que em Muito boa, muito boa. várias outras áreas. Muito boa. O mercado imobiliário se sofisticou muito desde 64, 1964, com a lei do condomínio, que identificou como se faz um registro de incorporação para atestar de fato que vai ser construído, para não vender papel Que e não que existe. não existe. Depois veio o patrimônio de afetação em 2002, que aí segregou o patrimônio do incorporador com aquele empreendimento, para não ter mais, muito por causa do caso da Encol, que levou mais de 40 famílias a não ver o imóvel. 2018 foi muito importante, que foi a lei do distrato para sofisticar, como que o banco ou a incorporadora retoma o imóvel que está inadimplente. Isso parece ser ruim para o pagador, mas isso dá mais segurança para os empresários, para eles não quebrarem, para os bancos, para eles não levarem calote, e por conta disso o mercado se sofisticou mais uma vez. Então é sim um mercado sofisticado, o mercado imobiliário brasileiro. E um dado importante daqui, Éder, é, o nosso PIB, a construção civil representa apenas 10% do PIB no Brasil. Em qualquer país, Estados Unidos, não vou nem pegar países desenvolvidos, países em desenvolvimento, Chile, aqui do ladinho nosso, por exemplo, o PIB representa 18, 17, 18%. A construção civil representa 17 a 18% do PIB. Ou seja, nós temos com o país um potencial de dobrar praticamente Ou seja, o mercado imobiliário. uma possibilidade de crescimento, ela é muito grande. Exatamente, exatamente. Tem muito potencial ainda. Porque a Isso. pessoa, depois que ela resolve aonde ela morar no dia a dia, ela quer ter o apartamento de veraneio. Aí ela quer ter o sítio, Aí ela quer morar num mais legal. no mais legal. Aí ela quer ter uns apartamentos para locação. Aí ela Sempre tem o próximo objetivo. sempre tem, sempre tem. E isso é muito legal, né, porque aí é um termo digital, né, sempre tem um novo produto da esteira, né, e o mercado Exatamente. imobiliário isso já é consolidado, né, não é de Consolidadíssimo. agora, né, Exato. isso não ocorre há 1 ano, 5 anos, isso ocorre há É, há há décadas. décadas, exatamente. Isso é ótimo. Bom, quero agradecer aqui tua presença, muito, muito obrigado. Tenho certeza que quem está nos acompanhando teve dicas excelentes e o podcast A Casa é Sua, né, ele é para isso, para quê? Ele é conhecimento gratuito e os convidados são sempre pessoas que fazem na prática. O que você falou, na verdade, é o que você faz. Uhum, Você não veio aqui com uma teoria que você nunca testou, uma amostra, não. A gente conversou sobre o que o Léo uhum. tem feito ali nos últimos
12 anos, né, que é Sim. o que você trabalha no mercado imobiliário. Uhum. E eu acho que isso faz toda a diferença para quem está acompanhando. Ficou claro algumas coisas, né, que tem muitas oportunidades, que é um mercado de longo prazo e que se você quiser, qualquer pessoa, né, ou você acredita que você tem, assim, alguns dons extraordinários? Não, não, sou muito pelo contrário, né, eu reconheço o quanto eu sou falho, o quanto tenho coisa a melhorar, o quanto, eu sou parecido com qualquer outra pessoa, a única diferença é que, tem pessoas que têm mais consistência Isso, e, e né. foco. E isso é uma coisa muito importante, né, que eu tô fazendo questão de perguntar para todo mundo, Uhum. porque eu percebo que as pessoas muitas vezes elas olham do outro lado, É, não, porque para o Léo é fácil, hoje para o Éder é fácil, para X, mas não, não, a dificuldade é a mesma para é, o Léo, para o Éder, para o sim. Warren Buffett, que Aham. acabou de largar lá com 90 anos lá, o CEO da para qualquer pessoa, para qualquer empreendedor, para você que está começando, que vai começar amanhã, talvez está nos acompanhando, né. Então a dificuldade ela é igual para todas, né. Você Exato. falou uma coisa que é importante, a consistência e saber onde você quer ir, Uhum. é o que vai fazer diferença. Exato. Então, não sei se você quer falar mais alguma coisa aí para nossa audiência, quero te agradecer e falar que a casa é sua, tá sempre aí de portas Uhum. abertas para você. Muito Eu obrigado. eu que agradeço, Éder. Agradeço a entre a o convite, acima de qualquer coisa, o bate-papo aqui foi incrível, e parabéns pelas empresas que você tem, tive a oportunidade de conhecer aqui a estrutura que você tem, não é para qualquer um, não é brincadeira, várias operações, Santa Catarina, São Paulo, 4 empresas, e ainda tira um tempo, né, organiza a agenda para produzir conteúdo, eu também faço isso. Eu sei o quanto é desafiador, quanto são habilidades distintas, sair da estratégia da empresa para algo que depende somente de você aqui sentar, isso é incrível, parabéns. Obrigado, E obrigado aí pelo convite mais uma vez. valeu.